Inicialmente, por que existe o GT Beta? Por que você está vendo esse vídeo? Então, basicamente, vamos começar falando um pouco da Biuni, sobre a história. Bom, desde os tempos da Benibra, como vocês podem ver na linha de cima, já existiam os projetos contínuos, sendo que teve vários projetos e atualmente temos o Educando Futuro, que ele existe desde 2005. Bom, na linha de baixo vocês podem ver que teve muitas evoluções ao longo dos departamentos que foram criados, sendo que em 2010 houve o encerramento das atividades dos departamentos de Medicina, Farmácia e Laboratório. Bom, esse gráficos a gente pode ver que houve uma queda no número dos atendimentos. Bom, diante disso, a ABUNI também precisa mudar. Então esse diagrama mostra o intento da diretoria da gestão passada, sendo que, como podemos ver, a necessidade de apresentar um novo projeto assistencial da ABUNI. Por isso que existe o GT Beta. Bom, por que os nossos números de atendimentos estão baixos? Bom, para isso a gente tem que entender o que está acontecendo na sociedade. Esse gráfico ilustra que houve uma queda da mortalidade infantil. Isso devido ao acesso da população a programas de prevenção da saúde, houve uma melhora no saneamento básico. Bom, na questão da odontologia, existe um programa federal chamado Brasil Sorridente, que, como vocês podem ver, atende mais de 4.900 municípios. Isso quer dizer que atinge quase todas as cidades do país. E nesse gráfico vocês podem ver que a taxa de mortalidade das pessoas com mais de 60 anos se deve a essas doenças crônicas. Tá? Problemas de cânceres, doenças do aparelho circulatório. Então, para concluir nessa questão da saúde, para trabalhar com a saúde, há necessidade de ter um tratamento mais específico, mais especializado. Tá? Isso requer um know-how mais específico, o que também exige maior recursos. E o que dificulta um pouco a Bione na questão dos recursos humanos nossos. Nesse slide mostra a avaliação do PISA, que é uma avaliação internacional em relação à educação, e mostra a posição do Brasil, que a gente pode ver que está em 53º. Mostra a parte também a posição do Brasil no IDH. No Brasil também mostra que há 26 alunos por professor e um gasto anual por aluno em dólares e o quanto que é investido do PIB do Brasil em educação, que atualmente é de 5,5%, sendo que em muitos países são investidos mais de 10% do PIB. Aí, a gente fez uma pesquisa para conhecer o público interno da ABUNI e foram feitas na caravana de Itapevi e de Jandira uma pesquisa para a gente poder levantar o perfil do nosso voluntário em relação a temas que ele gostaria de poder trabalhar dentro da entidade, tempo de disponibilidade, tipos de atividades que ele também gostaria de fazer dentro da ABUNI. Qual o resultado que a gente conseguiu atingir com essa pesquisa? Foi a parte de educação. Nós tivemos cerca de pouco mais de 100 questionários respondidos, sendo que cerca de 42% desses questionários deram como resultado final a parte de educação. Com isso, a gente verificou que o tema que poderia ser abrangido a partir de agora seja a educação. Nesse próximo slide, a gente fez um levantamento dos 3 pilares que seriam importantes ter no nosso projeto, que seria o quê? A experiência do voluntário, ser viável para a entidade e também ter um impacto social. E também, após toda essa pesquisa interna, a gente resolveu buscar em outras ONGs, em trabalhos externos da entidade, o que tem de melhor, o que a gente poderia aproveitar. Fizemos visitas ou entrevistas e pesquisas em outras ONGs e nós levantamos 4 pontos que verificamos que seria importante que o nosso projeto abrangesse, que foi a avaliação dos resultados das atividades que forem feitas, ter a necessidade de um diagnóstico prévio da necessidade da comunidade a ser atendida, que haja um pensamento sistemático e também que haja um treinamento prévio dos voluntários, podendo ter uma preparação para cada um. Então, a gente avaliou as ONGs, né? E a gente viu tudo que eles fazem, mas a pergunta é:
será que isso basta? A gente tentou procurar um pouco mais a fundo, ter um diferencial no projeto, um conceito mais forte. Então a gente começa a se perguntar, por que o sistema, já que a gente vai trabalhar com educação, qual que é o problema da educação hoje? Por que o sistema educacional não funciona? Então, para vocês entenderem nossa crítica ao sistema educacional atualmente, a gente vai mostrar um vídeo para vocês do sociólogo Pierre Bourdieu, que a pesquisa dele foi por que assim, ele é um francês, né? A pesquisa dele foi lá para os anos 60, se não me engano, na França. E lá na França, a maioria das pessoas, mesmo sendo ricas ou pobres, faziam ensino público. Mas ele notou que os filhos de operários, de gente que não, de pais que não tinham diplomas, iam bem pior na escola do que um filho de pai que já era diplomado, entendeu? Então, a pesquisa dele foi querendo entender por que isso acontecia. Porque já que todo mundo tinha o mesmo ensino, por que o resultado sai diferente? Será que tem uma relação de classes com isso? Então ele fez a pesquisa, eu vou colocar o vídeo. A escola é o lugar onde o conhecimento é transmitido de forma democrática, igualmente para todos os alunos. Aparentemente. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, que viveu até o início deste século, percebeu que o ensino não é transmitido da mesma forma para todos os alunos, como a escola faz parecer. Segundo ele, alunos pertencentes às classes sociais mais favorecidas trazem de berço uma herança que ele chamou de capital cultural, ou seja, capital de cultura. Meu pai adora eletrônica, minha mãe já é clássico. Gosto bastante de eletrônica, funk, rap, rock, pop. E antigamente, quando eu era pequena, eu achava isso uma bobagem. Que assim, era música antiga, tudo tal, eu não gostava, né? Só que aí, ela colocava tanto pra mim ouvir que eu me acostumei. Ela já me levou no Museu da Língua, aí meu pai também já me levou pra passear, assim. Eu e a minha mãe, nós só foi no Parque Vila Lobos, só nesse. Eu já fui com meu pai na Pinacoteca ver uma exposição sobre coisas do Japão. A cultura são os valores e significados que orientam e dão personalidade a um grupo social. Já a capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para explicar como a cultura, em uma sociedade dividida em classes, se transforma numa espécie de moeda que as classes dominantes utilizam para acentuar as diferenças. A cultura se transforma em instrumento de dominação. Além disso, a classe dominante impõe às classes dominadas sua própria cultura, dando-lhe um valor incontestável, fazendo com que seja a cultura boa. Bourdieu percebeu essa dinâmica e a batizou de arbitrário cultural dominante. O arbitrário cultural dominante nada mais é do que uma cultura se impor sobre outra. Uma das mais importantes contribuições desse pensador para a educação foi transpor toda essa ideia para dentro da escola. A escola, dissimuladamente, contribui para que essa cultura dominante continue sendo transmitida como tal e, dessa forma, acaba favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Os desfavorecidos são justamente aqueles alunos que não tiveram contato, através da família, com o capital cultural. Seja na forma de livros, coisas concretas, seja por não terem tido acesso a lugares e informações facilmente acessíveis para os estudantes mais ricos. Eles não conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza. O aprendizado para eles é muito mais difícil. Bourdieu entende que assim a escola marginaliza os alunos das classes populares, enquanto privilegia os alunos mais dotados de capital cultural. Por isso, o discurso de igualdade que a escola prega não funciona na prática. Os filhos de pais diplomados, porque tinham esta familiaridade com o universo de um saber que a escola cobrava, eles tinham mais chances. Não é porque a classe popular tinha uma incapacidade, não é que eles não tinham cultura, mas eles não tinham a cultura que a escola demandava. A escola não cobra dos alunos apenas o que foi ensinado. Ela cobra outras habilidades, que são fáceis para uns
e estranhas para outros. Assim, ela acaba enfatizando as diferenças. Os alunos que cresceram em culturas distintas ou que não possuem um bom capital da cultura dominante se enganam e pensam que a dificuldade é falta de inteligência. Um exemplo dessa dominação cultural nas escolas é a escolha das matérias mais importantes. Não é difícil perceber que nos currículos disciplinas como física, matemática e história são mais valorizadas do que desenho ou educação física, por exemplo. Assim, a dominação de uma classe sobre outras se mantém. Pierre Bourdieu acreditava existir uma saída para toda essa violência simbólica, exercida inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo esse funcionamento velado da instituição. Então, esse vídeo basicamente ele tem 4 pontos, é a parte mais abstrata do nosso projeto até agora. Ele explica o que é cultura legítima, né? A cultura legítima é basicamente a ideia de que uma cultura vale capital cultural. Esse capital cultural ele vira benefício depois. Então pelo capital cultural que você consegue ter um emprego melhor, que você consegue ter uma renda maior. Então a cultura legítima ela valida uma desigualdade uma desigualdade de renda e um prestígio social. Então mesmo que tenha duas pessoas que façam um trabalho muito parecido, se uma tiver diploma, essa que tem diploma vai se sair melhor, vai ganhar mais. Então a cultura legítima ela não valida sua habilidade, ela serve para validar essa desigualdade. E como essa, mas tá bom, existe isso que valida as pessoas que estudaram na escola e estão com conhecimento certificado. Só que a escola, ela não cobra o conteúdo que ela ensina exatamente. Ela cobra coisa que elas não ensinam. E então como funciona isso? Basicamente, vamos supor, você tem um pai diplomado e um pai não diplomado. O português do pai diplomado, ele parece, o idioma dele parece muito mais com o que é cobrado na prova do que alguém de uma classe popular fala. Nunca a prova é cobrada um português coloquial, certo? Então, dessa forma, o filho que está numa família que já é diplomada, que já tem familiaridade com essa linguagem, aí você sai bem melhor. E fora isso, tipo, hábitos, por exemplo, as pessoas de classe média alta têm tendência a assistir Globo News, têm tendência a assistir Discovery, documentário, e ao museu e ao cinema. E quem é de uma classe popular tem tendência a assistir outros programas, assistir shows de final de semana, Gugu, Raul Gil. Então, esse perfil, ele acaba favorecendo uma classe em provas, na escola. Fora coisas tipo em museu mesmo, o gosto musical, nunca nas provas, nas perguntas de português vai cair uma pergunta de um texto de funk pra você interpretar. Sempre vai ser uma música, um MPB, ou uma música clássica, sempre vai ser um clássico da literatura, nunca vai ser uma coisa mais popular, mais vernacular. E os quadros mesmo sempre é quadro de museu de exposição, nunca é, sabe, uma pergunta, sei lá, sobre grafite, sobre uma coisa mais do dia a dia. Então, basicamente a escola cobra uma coisa que não tá incluso no ensino, e quem já tem diploma consegue pegar mais fácil. Quem é dessa família que já tem diploma consegue pegar mais fácil. E só quem tem diploma que consegue lecionar. Então, sem querer, a escola cria um sistema que é meio cíclico, né? Ele faz com que as pessoas que já estão inclusas no meio social, de conhecimento, se saiam melhor. Então, nosso projeto não basta só a gente ensinar as pessoas, a gente tem que também pensar nesse sistema, certo? Então, a gente pensou o seguinte, que a gente tem que sim empoderar as pessoas, porque a cultura legítima ela existe, a gente não pode ignorar ela. Então, e que as pessoas que... E colocando pessoas que não deveriam estar inclusas nesse sistema, nesse círculo, a gente consegue fazer com que haja uma democratização desse círculo. E no final a gente vai apoiar a escola como centro de transformação social da comunidade. A gente vai colocar um vídeo agora do Neil deGrasse Tyson, que é um cientista, que ele também vai mostrar uma experiência dele de como foi entrar para esse círculo de capital cultural e de cultura legítima. E é um exemplo do que mais ou menos a gente quer promover, assim, que existem várias forças sociais que tendem a manter as pessoas em um determinado lugar e a gente vai tentar combater isso. Esse é mais ou menos o conceito do projeto.
A little over, and the last session went over a few minutes as well. We'll have time for one, maybe two, probably not two, one question. And the first question here at the, we'll have two questions. The first question at the microphone. The Larry Summers question. What's up with tricks in science? Slightly off topic, nonetheless interesting. Yeah. It's science education. Yeah, right. Does anyone want to field maybe if there are genetic differences between men and women that explain why more men are in science? Anyone want to touch that? I've never been female. But I have been black my whole life. And so let me perhaps offer some insight from that perspective, because there are many similar social issues related to access to equal opportunity that we find in the black community as well as the community of women in a male-dominated, white male-dominated society. And I'll be brief because I want to try to get more questions. When I look at, throughout my life, I've known that I wanted to do astrophysics since I was 9 years old, a first visit to the Hayden Planetarium. I was a little younger than Victor at the time. I was, although he did it before I did. And so, so I got to see how the world around me reacted to my expression of these ambitions. And all I can say is the fact that I wanted to be a scientist and astrophysicist was hands down the path of most resistance through the forces of nature, forces of society. Anytime I expressed this interest, teachers would say, don't you want to be an athlete? Or don't you want to? I wanted to become something that was outside of the paradigms of expectation of the people in power. And so fortunately, my depth of interest in the universe was so deep and so fuel enriched that every one of these curveballs that I was thrown in, fences built in front of me, and hills that I had to climb, I just reached for more fuel and I kept going. Now here I am, I think, one of the most visible scientists in the land, and I want to look behind me and say, well, where are the others who might have been this? And they're not there. And I wonder what is the blood on the tracks that I happened to survive that others did not, simply because of the forces of society that prevented at every turn, to the point where I have security guards following me as I go through department stores, presuming that I'm a thief. I walked out of a store one time, and the alarm went off, and so they came running to me. I walked through the gate. At the same time, a white male walked through the gate, and that guy just walked off with the stolen goods, knowing that they would have stopped me and not him. That's an interesting sort of exploitation of this, what a scam that was. I think people should do that more often, all right? I'm going shopping with you. So my life experience tells me that when you don't find blacks in the sciences, you don't find women in the sciences, I know that these forces are real, and I had to survive them in order to get where I am today. So before we start talking about genetic differences, right, you got to come up with a system where there's equal opportunity, then we can have that conversation. É importante dizer que em nenhum momento a gente pensa em dizer que a cultura popular é ruim, só ensinar a cultura clássica. A nossa ideia é que a gente inclua as pessoas nesse círculo de cultura legítima para elas realmente espalhar o valor da cultura mais popular. A gente, na verdade, pensa em empoderar, em valorizar essa cultura popular para não ter essa hierarquização, entendeu? O conceito aqui é mais abrir essa gama de valores do que só falar para eles, então, a escola só valoriza, então a gente vai ensinar só isso. A gente quer, na verdade, quebrar com essa ideia de cultura legítima, ou pelo menos flexibilizar ela num círculo, numa comunidade. Acho que é isso, né? Bom, basicamente o que nós apresentamos até agora foi um pouco sobre o que nós estudamos e também o que nós já elaboramos sobre o projeto. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas por que vocês estão apresentando isso para mim? Por que eu estou assistindo esse vídeo? Bom, nesse momento do projeto, nós estamos abrindo
estamos querendo abrir para vocês para contribuir com o nosso projeto. Então, como é que nós imaginamos que isso pode acontecer? A partir de agora, nós vamos apresentar para vocês 6 grupos, que são os grupos que nós elaboramos, em que a gente gostaria que vocês participassem. Cada um desses grupos vai ter um objetivo diferente, que nós vamos explicar, e basicamente a nossa ideia é realmente buscar o apoio e o conhecimento e toda a bagagem cultural que o Abionense tem para a gente conseguir construir junto o nosso projeto. O GT Beta tem como objetivo de escrever um novo projeto, como nós já até mencionamos, e nesse momento a gente está nessa fase final de escrita, e por isso nós convidamos a todos vocês abionenses que participem nessa parte, construam conosco a escrita do projeto. Então, basicamente, esses grupos, como é que eles vão funcionar? Cada grupo vai ser orientado por um de nós, do GT Beta, né? ou um membro do comitê assistencial, e nós já temos uma boa parte da escrita do projeto pronta, cerca de 70%, e o que nós precisamos é que vocês nos ajudem a terminar de escrever. Algumas partes que faltam do projeto, que seria basicamente as atividades, detalhar as atividades em cada um dos grupos. Mas, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês os grupos, que começa primeiro com o grupo dos criadores de vínculo. Bom, os criadores de vínculo vão se preocupar com algo que é realmente relevante e importante sempre que se começa uma nova atividade em uma comunidade. Antes de mais nada, antes de você elaborar uma atividade, de convidar a população para participar, você precisa fazer com que eles confiem em você. Você tem que conquistar a confiança das pessoas e dos moradores da região. Então, esse grupo ele vai detalhar que tipo de atividades que nós vamos realizar para conseguir criar esse vínculo entre a comunidade local e os voluntários. E também entre a comunidade local e a própria escola, né? Basicamente, essa seria a linha mestra do grupo. E como exemplo, nós colocamos aqui a Oprah. A Oprah ela é uma apresentadora de televisão das mais famosas do mundo, e nós citamos ela como exemplo por ela ser extremamente carismática e extremamente não persuasiva, mas ela realmente faz com que as pessoas se identifiquem com ela. Então o que a gente busca é que a gente consiga criar um grau de intimidade com a população da mesma forma como a Oprah ela criava com os seus telespectadores. Era assistida por milhões de pessoas, e nós queremos ter esse tipo de contato, esse tipo de vínculo com a comunidade. Ok? Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo dos descobridores de sonhos. Esse grupo ele é bastante importante porque, bom, dentro das comunidades onde nós vamos trabalhar, nós sabemos que muitas vezes as pessoas deixaram de perceber a importância do sonho, de se ter um sonho. Porém, a mudança, a transformação, e qualquer tipo de transformação, seja ela pequena ou grande, ela só acontece se a pessoa tem um objetivo, se ela tem um sonho e se ela está realmente engajada e interessada em fazer com que ele aconteça. Dito isso, vem a nossa preocupação, digamos assim, nosso interesse de motivar as pessoas a buscar, a identificar os seus sonhos. E dentro desse contexto, uma figura histórica que nos inspira é o Sócrates. Sócrates foi um grande filósofo,
um filósofo grego, mas além disso, ele foi um grande professor. Mas o que a gente identifica como algo realmente interessante é que o Sócrates, ele ensinava os seus discípulos não de uma forma, digamos assim, tradicional. Ele instigava os seus alunos a pensar, fazendo perguntas simples, perguntas por vezes até inocentes, mas que faziam com que os seus discípulos refletissem e chegassem numa conclusão, chegassem numa resposta por si próprios. Então, basicamente, o que nós buscamos dentro desse grupo também é um pouco disso. Lançar questionamentos, buscando fazer com que as pessoas reflitam sobre o que realmente é o propósito deles, quais são os seus sonhos, e incentivá-los a atingi-los. Ok? Então este é o nosso segundo grupo. O terceiro grupo é o grupo dos livre-pensadores. Tá? Por que livre-pensadores? Livre-pensadores, nós queremos dizer livre no sentido de criativo, no sentido de inovador. Uma pessoa que não se atém ao que existe hoje, mas uma pessoa que cria coisas novas. Então, nós acreditamos que essa criatividade, essa inovação é realmente importante para que a gente consiga resolver problemas atuais de formas inesperadas. E também por conta de... Bom, só para concluir o raciocínio, a gente gostaria de incentivar as pessoas a usar essa criatividade para resolver problemas que são do dia a dia delas. E também para estimular uma parte assim do ensino, uma competência que muitas vezes dentro da escola não é tão valorizada ou tão trabalhada. Não existe uma valorização tão grande para atividades de criatividade dentro da escola ou dentro do ambiente escolar. Então, como a gente busca apresentar uma proposta diferente para a escola, esse grupo vai trabalhar um pouco com isso, dando uma ferramenta, uma forma nova para que as pessoas possam chegar em soluções criativas, soluções novas para os problemas que elas se deparam no dia a dia. E, bom, essa foto que vocês estão vendo é do Santos Dumont, que é uma figura que é bastante inspiradora nesse contexto de criatividade, pois ele foi um grande inventor, e foi o primeiro homem a decolar com um avião mais pesado do que ar, e foi também o primeiro homem a navegar com um dirigível em toda a história, inaugurando assim a aviação. Então ele realmente foi bastante inovador em vários sentidos. Então esse é o nosso terceiro grupo. O nosso quarto grupo ele se chama Transformadores de Valores. E com esse grupo, basicamente, a gente quer mostrar para as pessoas que existe um sistema, ou existe toda uma pressão social que nos diz ou nos impõe uma forma de pensar, uma forma de agir e de ser mesmo, né? Nos pressionando a agir de uma forma em cada contexto, em cada dia que a gente vive. E para quem não se adequa a esse sistema, para quem age de uma forma diferente, existe toda uma pressão ou até uma repressão, uma recriminação. Porém, o que a gente busca dentro desse grupo é primeiro evidenciar que esse sistema existe, mas também mostrar que esse conceito social, esse conceito propagado pela sociedade e propagado pela mídia, ele não necessariamente é um conceito que você deve aceitar. É importante que as pessoas percebam a importância de elas serem elas mesmas, da forma como
elas agirem como elas são e não mediados por um valor imposto pela mídia. Então a gente quer realmente libertar as pessoas desses valores que são impostos diariamente pela sociedade. Como exemplo deste grupo, essa moça que está na foto é a Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu. A Pagu, ela foi uma artista brasileira, foi escritora, foi poeta, atriz e, de uma certa forma, assim, ela foi também bastante revolucionária, pois ela não se atinha às convenções da época. Ela foi bastante questionadora e provocou bastantes mudanças na sociedade. Ela ficou marcada na história do Brasil por ter sido a primeira mulher a ter sido presa por motivos políticos, e isso muito por conta de ela não esconder, ela não se furtar de expressar aquilo que ela pensava. Não só o que ela pensava, mas ela agir da forma como ela achava que realmente deveria agir. Então ela é um exemplo para nós de uma pessoa que realmente transformou os valores da sociedade. Agora temos nosso quinto grupo, que é o grupo dos empoderadores do saber. Mas, primeiro de tudo, o que é empoderar? Empoderar é, de uma certa forma, tornar a pessoa, tornar o indivíduo mais autônomo, tornar ele uma pessoa dona de seu próprio destino, capaz de transformar a sua própria realidade. Até mesmo nos termos do Paulo Freire, empoderamento é bastante ligado com autonomia. Autonomia do indivíduo em relação à construção da sua própria história. Mas bem, para isso, para você conseguir mudar alguma coisa, é necessário atualmente que você também esteja incluso dentro dos códigos da cultura legítima. Então, basicamente, esse grupo ele vai trabalhar com o saber, com transmitir o saber, mas um saber que seja empoderador, ou seja, um saber que transforme as pessoas em indivíduos mais críticos, indivíduos mais autônomos, buscando ou tendo a possibilidade de ser transformadores da sua realidade e da realidade de todos, né? E por fim, mas não menos importante, temos o grupo dos empoderadores sociais. Bom, empoderar, eu já expliquei basicamente o que significa, mas o empoderador social é uma pessoa que nós imaginamos que, além de empoderar, ele vai fazer isso em conjunto com as pessoas, através da mobilização das pessoas em torno de alguma questão que é importante para a comunidade. Então, a gente quer dizer que dentro desse grupo é importante conscientizar as pessoas sobre a participação social, sobre a importância da participação social e até mesmo de defender os seus direitos. E como exemplo, nós temos aqui o Martin Luther King, que foi uma das figuras mais importantes do século passado, do século XX, no movimento anti-segregacionista nos Estados Unidos, e ele ficou marcado por ser um grande líder, bastante carismático, mas que estimulava as pessoas a se levantar pelos seus direitos de uma forma bastante simbólica, não apelando para a violência. Então, esse foi o nosso último grupo, o grupo dos empoderadores sociais. Agora, quais são as nossas próximas etapas? Basicamente, os grupos que nós mencionamos para vocês, os 6 grupos, vão começar suas atividades no dia 1º de novembro. Então, para a gente conseguir começar nessa data estipulada, nós precisamos que vocês
nos enviem, vocês preencham o formulário que vamos enviar para vocês junto com esse vídeo até a data do dia 25 de outubro. Então lá vai ter um questionário basicamente perguntando de qual grupo vocês gostariam de participar e algumas outras questões relacionadas a tempo disponível. Vocês preenchem esse formulário, nos manda até o dia 25 para nós podermos casar e elaborar os grupos. E a partir dessa data, do dia 1º, vai ser a nossa primeira atividade juntos. Vamos trabalhar juntos por 3 meses, ou seja, seria o mês de novembro inteiro, mês de dezembro e mês de janeiro. No final de janeiro, encerraria essa parte dos grupos. O grupo GT Beta reassumiria digamos assim, a responsabilidade e juntaria todas essas atividades que foram elaboradas por cada um dos grupos em um projeto só. Para então, no final de fevereiro, nós temos já um arquivo compilado para apresentar essa proposta de novo projeto essencial para a entidade nessa data do dia 28/2/2015. Ok? Então, muito obrigado por assistirem a nossa apresentação. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem nos escrever um e-mail neste e-mail que vocês estão vendo aí na tela. Obrigado, até mais.